A paz do Senhor, amada igreja, estamos iniciando aqui mais um culto de busca ao Espírito Santo da noite. Nós estamos aqui juntos, reunidos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor nessa noite. Amém? Eu peço aos irmãos nesse momento para estarem elevando seus olhos, elevando seus pensamentos ao Senhor nessa noite, fechando seus olhos, colocando a mão no seu coração, como em representação, estarmos com o nosso coração elevado ao Senhor nessa noite. Nós não venhamos a pensar em nada, nenhum problema, nenhum tipo de problema, mas nós venhamos a nos esvaziar nessa noite para que nós consigamos ouvir o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém, meus irmãos? Então, convido os irmãos para estarem em oração comigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido e Pai amado, Senhor, entramos na Tua santa e poderosa presença nesta noite, Senhor, inicialmente pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Senhor Jesus. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, entregamos as nossas vidas na palma das Tuas santas e poderosas mãos, Senhor. O Senhor venha fazer o Seu querer, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que o Seu querer, Senhor, venha ser o primeiro nas nossas vidas, Senhor. Que a Tua santa mão de poder venha estar repousada sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações nessa noite, acalmando o nosso espírito, Senhor, acalmando a nossa vida, Senhor. Nessa noite que nós sabemos que a nossa vida é tão agitada, Senhor, com os problemas, com as dificuldades, Senhor, mas o Senhor tem pelejado por nós, Senhor. O Senhor tem lutado, Senhor, as nossas batalhas, Senhor. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas na palma das Tuas santas mãos nessa noite, Senhor. Senhor Deus, fala, Senhor, por meio de nós, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor, segundo a Tua santa e poderosa vontade, Senhor Jesus. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua direção nessa noite, Senhor. Por isso nós nos colocamos, Senhor, como, Senhor, vaso nas Tuas santas e poderosas mãos nessa noite, Senhor. Que nós possamos ser moldados, Senhor, como barro é moldado, Senhor. Que nós possamos ser amassados nessa noite, Senhor, pela Tua revelação da Tua palavra, pelos Teus louvores, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, venha nos esvaziar nessa noite. Esvazia-nos, Senhor, para que nós consigamos, Senhor, ver, Senhor, o genuíno de Ti nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo de Deus venha estar sobre a Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito Santo de Deus venha estar consolando a Tua igreja, Senhor, em todos os cantos desse Brasil, em todos os cantos, Senhor, do bairro de Cascadura e de todos os bairros aqui do Rio de Janeiro, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, venha trazer as pessoas para essa live, Senhor, ou para outras lives de outras igrejas, Senhor. Que o Senhor Jesus tem preparado, Senhor, para falar com a Tua casa de oração, com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, entrego nas Tuas santas mãos, Senhor, os pastores, os bispos, Senhor, ou os servos da Tua casa, Senhor, que nesse momento de dificuldade, de pandemia, Senhor, não estamos podendo nos encontrar, Senhor, todas as semanas, Senhor, mas o Senhor tem preparado um canal, Senhor, que é essa internet, para que nós consigamos estar juntos, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra que onde houver 2 ou mais reunidos em Tua presença, ali o Senhor estaria, Senhor. E a igreja somos nós, Senhor. E a igreja está nas nossas casas nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo de Deus venha estar repousado, Senhor, na casa de cada uma das pessoas que estão assistindo a live nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha consolar os corações, Senhor. Que o Senhor Jesus venha tirar as tristezas, venha tirar os desânimos, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, afasta todo o mal, Senhor. Repreende as nossas falhas, Senhor. Perdoa pelas as nossas atitudes erradas, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, perdoa pelas nossas falhas, Senhor, contra Ti, Senhor. Nós queremos ser vestes brancas nessa noite. Nós não queremos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, estar contigo nessa noite aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, toca-nos nessa noite, Senhor. Usa-nos como o Senhor quer nos usar, Senhor, nessa noite, Senhor. Nós queremos ser servos nas Tuas santas mãos nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, é que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estamos aqui reunidos em mais um culto do Espírito Santo de Deus para nós. Amém? E eu convido os irmãos nessa noite a estarem abrindo a palavra do Senhor em Josué capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24.
Josué, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Amém, meus irmãos? É uma passagem que é muito conhecida, tá, pelos irmãos. Eu creio eu que muitos de vocês conhecem essa passagem, contando um pouco da história de Josué e do povo em busca da terra prometida. Então eu creio que é uma passagem que é muito conhecida por vocês. Vocês vão lembrar dela assim que eu começar a ler, em nome do Senhor Jesus. Amém? Josué 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 24, tá bom? Então vou ler, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Diz assim: Josué envia 2 espias a Jericó. Amém? Amém. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia do rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram esses homens. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, mas não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até o Vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito. É o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Seom, Og, que estavam da além do Jordão, ao qual destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ele morava sobre o muro, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. E escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe: aqueles homens desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizemos descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e a tua mãe, e as teus irmãos, e a toda a tua família e teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa,
e o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja feito. Então os despediu e eles se foram, e ela atuou o cordão de escarlata à janela. Bom, meus irmãos, a princípio aqui com a leitura da palavra pode ser que nós não tenhamos bem o entendimento do que está acontecendo aqui nessa passagem. Josué, que era o líder do povo de Israel, em busca da terra prometida, tinha como um de seus objetivos a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, era uma cidade em meio a um imenso muro, e a cidade se instalava entre esse muro, no interior desse muro. A cidade estava dentro, envolvida por um muro. E Josué precisava vistoriar a cidade, precisava investigar aquela cidade ali, e ele enviou 2 espias, 2 homens de Deus, que atuavam nas batalhas. Ele enviou à frente do povo, para que conseguisse investigar a cidade, investigasse aquilo ali que estava acontecendo naquela cidade, para avaliar a terra, para avaliar a situação toda da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que era uma cidade que era altamente pecaminosa, era uma cidade que adorava a deuses estranhos, e aquela cidade ali fazia parte do que Deus queria para o povo de Israel por promessa. Aquela cidade ali deveria ser pertencente ao povo de Israel. E Josué enviando esses espias foram descobertos pelo rei de Jericó, e o rei de Jericó, ele iniciou uma caçada implacável contra esses 2 homens no interior da cidade. Revistou cada uma das casas em busca desses homens, e esses homens encontraram abrigo na casa de uma mulher que vivia acima do muro, cujo nome era Raabe, uma mulher que era uma meretriz, uma mulher que, segundo as escrituras sagradas, era uma prostituta. E essa mulher, ela deu abrigo para aqueles homens de Deus ali. Ao contrário, ela abrigou aqueles homens de Deus, ainda deu esconderijo para esses homens, para que esses homens não fossem pegos pelo rei de Jericó. Teoricamente, ela agiu completamente fora dos cidadãos de Jericó, né? No caso, ela agiu contra a cidade de Jericó. Ela escondeu os homens que iriam invadir a cidade. Mas ela tinha em seu coração que aquilo ali era a melhor maneira dela se aconchegar e dela se aproximar do Senhor naquele momento. E ela escondeu esses homens, e a partir do momento que ela escondeu, os guardas do rei foram procurar esses homens na casa dela, mas ela despistou esses guardas, e posteriormente ela fez uma aliança com aqueles homens de Deus. Eu creio que ela fez uma aliança com Deus dos exércitos. Ela bem sabia o que o Deus dos exércitos representava. E ela falou que ela conhecia a história de Deus de Israel. Ela conhecia a história do Mar Vermelho, que Deus havia feito secar o Mar Vermelho para que o povo dela viesse passar. E o que eram aqueles muros de Jericó ali para um Deus maravilhoso como era o Deus de Israel. E foi exatamente nesse momento, em meio àqueles homens de Deus, que Raabe fez aquele voto, fez aquela aliança com Deus ali, naquele determinado momento. E um fio de escarlate, uma corda de escarlate, um tecido, foi o sinal que os homens de Deus queriam para encontrar aquela mulher e a sua família no momento em que a cidade fosse invadida pelos homens de Deus. Eles precisavam de um sinal, e aquele fio de escarlate, aquele tecido, era um sinal da aliança que Raabe havia feito com os homens de Deus, ou propriamente dito, com o Deus dos exércitos. O que você tem para falar disso, Cristiano? Para mim, eu não estou te entendendo. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero te falar mais especificamente sobre o verso 3 desse capítulo, que diz assim:
Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Meus irmãos, você imagina na sua vida hoje, você receber uma ordem de uma autoridade em determinado grau. Seu patrão, o presidente da república, o governador. Você recebe uma autoridade, você recebe uma ação de uma autoridade, uma ordem de uma autoridade, e você muitas das vezes sabe que aquela pessoa é autoridade. O que você vai fazer? Você, sem pestanejar, vai cumprir aquela ordem que aquela autoridade ali te deu. Se for o seu patrão, o presidente, o governador, enfim, não sei. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que a força que Deus tinha na vida daquela mulher, mesmo ela conhecendo somente alguns históricos do que Deus queria falar para ela, aquela mulher tinha a presença de Deus no seu coração. E mesmo ela recebendo informações, mesmo ela recebendo ordens de pessoas que estavam acima do seu status social, aquela mulher não deu importância para aquilo que ela recebeu daquele homem, daquele rei, porque para ela aquele rei ali era somente carne e osso. Era uma pessoa como qualquer outra. E muitas das vezes a gente recebe algumas orientações nas nossas vidas, recebe algumas informações nas nossas vidas que tentam nos desviar do panorama central, daquilo que o Senhor Deus quer para nós. Muitas das vezes você recebe uma informação, você recebe uma ordem, você recebe um ordenamento de alguém, e você teme aquele ordenamento, porque é uma pessoa que está num status social acima do seu. Mas o que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, é que mesmo em meio às pessoas com status sociais acima dos seus, mesmo em meio a pessoas com autoridades acima das suas, o Senhor Deus faz sempre resplandecer na sua vida. E as pessoas vão saber que você é um filho de Deus nessa noite. O que eu quero te dizer, meu irmão, que não vai ser por causa de um ensinamento de uma pessoa que tem um status social maior que o seu, que vai ser por uma ordem de uma pessoa que vai ter um status social maior do que o seu, que você vai deixar de pregar a palavra do Senhor, que você vai deixar de passar os ensinamentos que o Senhor quer que você passe. Muitas das vezes esse cenário que você está passando é um cenário que pode ser um projeto para você, ou pode ser para você uma maneira que Deus está te usando para te testar nessa noite. Pode ser um teste nessa noite. Vou colocar o meu servo nesse ambiente, porque nesse ambiente ali existe a proibição dos cultos evangélicos. Eu não gosto, eu não quero que fale em religião próximo de mim. E muitas das vezes você é a única pessoa evangélica em um determinado local dessa forma aí, e muitas das vezes você se sente temor, você sente medo de expor a sua opinião e expor o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que nós passamos e nós nos ensinemos um pouco com o potencial que Raabe mostrou. Raabe era uma mulher que não se importou com o que o rei disse a ela. Ao contrário, ela queria buscar o Deus de Israel. Ela sabia que o Deus de Israel era o único Deus que poderia dar salvação para ela e para sua família. Ela tinha certeza absoluta que a cidade de Jericó iria ser invadida e que o exército de Jericó não seria capaz de conter os homens de Deus. E por isso, ela sentiu no coração o desejo e a vontade de fazer somente o que Deus queria que ela fizesse. Pode ser que existam autoridades nessa terra, meus irmãos, e autoridades essas com bastante influência. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, é que vocês não se afastem de Deus, que vocês não deixem de buscar a Deus, independente dos problemas que vocês têm. Esse problema que Raabe enfrentou nesse determinado momento, uma voz vinda do rei, poderia falar com que ela, eu tenho que parar tudo, eu tenho que obedecer o meu rei. Quem não obedeceria o rei de Jericó, uma ordem real? Mas aquela mulher ali foi forte, foi firme até o final.
ela conseguiu vencer aquele desejo que ela tinha, aquela vontade de submissão diante daquela determinada pessoa, ela conseguiu vencer. E ela atribuiu aquilo ali ao Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos que fez com que ela conseguisse passar por cima daquela autoridade do rei e conseguisse fazer a coisa certa, a decisão certa, a aliança com Deus que faria com que ela conseguisse se livrar da morte. Nessa noite, meus irmãos, sejamos como a casa de Raabe. A casa de Raabe, meus irmãos, apesar de ela ser uma prostituta, uma meretriz, algo que seria algo que muitas das vezes não é aceito pela religião cristã, muitas das vezes, pelas escrituras sagradas. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, é que a casa de Raabe era elevada ao Senhor dos Exércitos. Embora os pais de Raabe, a mãe de Raabe, os irmãos de Raabe, eu não tenho condições de informar com vocês com mais clareza. Com certeza, eles não serviam ao Deus dos Exércitos, mas bastava uma determinada pessoa naquela casa que foi capaz de influenciar toda uma família. Meus irmãos, que nessa noite nós venhamos a ser influenciadores. Porque eu sei que existem pessoas do outro lado desse celular que muitas das vezes ela é a única pessoa cristã na casa, ou ela é a única pessoa cristã na família. Não tem mais nenhuma pessoa cristã. Então, meus irmãos, a responsabilidade é toda nossa. Se somos só nós que temos para falar dos benefícios de Deus para a nossa vida, nós somos os principais responsáveis por difundir a palavra do Senhor. Então nós temos que ser como a casa de Raabe. Raabe era meretriz, mas ela foi a única que fez com que toda a família dela se curvasse ao Deus de Israel. Ela sabia que aquele relacionamento, aquela aliança que ela teria com o Senhor, faria com que a sua família fosse salva. E nessa noite, meus irmãos, eu quero te dizer que você é capaz de influenciar outras pessoas. Mas, Cristiano, eu não sei como influenciar, eu sou tímido, eu não sei cantar, eu não sei louvar. Mas, meus irmãos, para você ser cristão, não necessariamente você precisa ter um talento. Você pode ter um talento, com certeza o Senhor colocou um talento na sua vida. Pode ser que você não tenha descoberto esse talento ainda. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, é que você precisa, o Senhor conta com você nessa noite, para que você consiga divulgar a palavra dele. Foi só por meio de Raabe que ela conseguiu atingir pelas influências dela toda a sua família. Você pode não saber louvar, você pode não saber cantar, você pode não saber pregar, mas você tem as suas atitudes. Você e o Senhor são uma pessoa só. Então, nessa noite, meus irmãos, você pode conquistar outras pessoas para o reino de Deus. Você é um canal, seja a casa de Raabe aqui nessa noite, meus irmãos. A casa de Raabe era a casa que aceitou de todo o coração a presença do Senhor. Por meio de Raabe, os pais e os seus irmãos conseguiram alcançar o Deus de Israel. Por meio de Raabe, o Senhor conseguiu atingir integrantes daquela cidade ali, que era uma cidade totalmente pecaminosa. Então, meus irmãos, seja a casa de Raabe nessa noite. Que a sua casa seja a casa de Raabe. Seja uma casa em que possa resplandecer a presença do Senhor nessa noite. Que você seja um canal de bênçãos e que você consiga divulgar a palavra do Senhor para outras pessoas. Eu falo isso de todo o meu coração, meus irmãos. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele não está precisando de gente que cante, de gente que pregue. Tudo bem, meus irmãos, isso é muito importante na casa do Senhor. Mas o Senhor está precisando de pessoas que divulguem a palavra do Senhor para outras pessoas. Não importa o número de pessoas que você atinja. Raabe ali no máximo pode ter alcançado ali 5 pessoas. Mas ela fez o papel dela. Ela cumpriu o papel dela como serva do Deus Altíssimo.
ela alcançou a sua família. E nessa noite é uma palavra de encorajamento para que você não venha esmorecer em meio aos problemas que acontecem na sua casa. Que você não venha esmorecer em meio às dificuldades que têm assolado o seu coração, que têm assolado a sua família, que tem te feito ou tem te impedido de divulgar a palavra do Senhor para outras pessoas. Eu não sei. Aquela mulher ali tinha pecados. Aquela mulher ali tinha dificuldades. Mas ela transpôs, ela passou por tudo isso para estar divulgando e para estar passando a palavra do Senhor à frente. E é nessa noite que eu venho dar esse recado para você. Seja a casa de Raabe, seja uma mulher, seja um homem de Deus que venha divulgar mais e mais a palavra do Senhor. Porque aquela mulher agiu dessa forma. Ela não fez somente uma aliança com o Senhor. A aliança do Senhor, ela se estendeu para toda a sua família. E é assim que Deus quer fazer na sua casa nesse momento. Se Ele perceber que no seu coração existe o desejo de você divulgar mais e mais a palavra dEle, e você efetivamente cumprir com esse processo de divulgar a palavra, você vai ver que a partir desse determinado momento o Senhor faz uma aliança contigo. E essa aliança, ela não engloba somente você. Ela atinge outros integrantes da sua família. Você pode achar que essa aliança é somente para mim, Cristiano. Não, eu consigo atingir outros integrantes da minha família por meio disso. E essa é uma palavra de encorajamento para você nessa noite. Não desista da sua família. Não desista dos seus amigos, dos integrantes mais próximos de você. A batalha pode ser árdua. O mundo pode oferecer muitas coisas boas, mas somente o Senhor, Ele deixa para nós a salvação eterna, a vida eterna. E é isso que eu gostaria que a sua família tivesse nessa noite. Então o Senhor pede coragem a ti. Continua falando em meu nome. Continua falando por meio de mim, que eu vou fazer um milagre na tua casa nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. No versículo 9 e 10, se vocês olharem aí novamente na leitura, não vou ler para não me estender, porque eu acabei de ler para não me estender muito. No verso 9 e 10, Raabe, ela faz uma lembrança. E ela fala para os homens de Deus o seguinte. Ela fala para os homens de Deus que ela sabia as histórias que o Deus de Israel tinha. Ela sabia as histórias que o Deus de Israel tinha. Ela falava aqui no verso 9, bem sei o que o Senhor vos deu nesta terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha o que ela fala, que todos os moradores desta terra, da cidade de Jericó, estão desmaiados diante da presença dos homens de Deus naquele determinado local. O que você quer dizer com isso, Cristiano? Eu quero dizer o seguinte, que todos da cidade, ou seja, o problema que os homens de Deus tinham, a própria Raabe já falou o seguinte, que aquele Deus, o Deus dos exércitos, ele fez com que aqueles homens ali se ajoelhassem, ou seja, que aqueles homens aí esmurecessem diante dos homens de Deus. A população de Jericó já estava esmorecida. A população de Jericó já estava desestabilizada com a presença dos espias do homem de Deus naquela terra. O que você quer dizer com isso, Cristiano? O problema que você tem, ele vai esmorecer diante do Deus de Israel que está por vir, que está na tua vida. É isso que eu quero te dizer. Muitas das vezes, a gente tem um problema nas nossas mãos, a gente tem a dificuldade nas nossas mãos, e muitas das vezes, a gente teme a essa dificuldade. Olha o que Raabe falou para os homens de Deus. A população aqui já está com o quê? Já está com pavor de vocês. O problema que você tem já está com pavor de você. Por que ele está com pavor de mim, Cristiano? Porque você é um homem de Deus. O Senhor dos Exércitos está por trás da sua vida. Cristiano, por que você está me falando isso? Porque na maioria das vezes na nossa vida, não somos nós que assustamos o problema. Infelizmente, é o problema que tem nos assustado.
o problema, a dificuldade, eu olho para o tamanho da minha dificuldade e eu vejo assim, meu Deus, não vai dar, não vou conseguir vencer. E você já se derrota antes mesmo da palavra, da luta. Naquele determinado momento, o que o problema disse para aqueles homens de Deus? O problema que eu digo é aquela população de Jericó. A Raabe falou para eles, a população de Jericó já está com pavor de vocês. A população de Jericó já caiu aos pés de vocês. O Deus de Israel, antes mesmo dele penetrar no interior dessa cidade, as pessoas já estão com temor, já estão atemorizadas, porque elas sabem que vai ser o fim dessa cidade. O problema nem precisa chegar na tua vida, meu irmão. A dificuldade nem precisa chegar na tua vida. O que precisa chegar na tua vida é o problema. O problema precisa saber que o Deus que está com você é muito maior do que ele. Porque na realidade, não somos nós que estamos assustando o problema. Deveria ser assim. Nós, com a presença do Senhor, cheio de fé, deveríamos atemorizar aquele problema. Deveríamos desestabilizar o problema. Deveríamos ter carga emocional suficiente, porque nós somos servos de Deus, para conseguir vencer aquele determinado problema. Mas o que eu estou dizendo nessa noite, meus irmãos? Que nós estamos sendo servos de Deus, mas nós não estamos tendo a carga emocional eficiente para conseguir vencer o problema que é colocado diante de nós. É isso que eu estou querendo falar. Nós não estamos buscando em Deus a condição emocional suficiente para que nós consigamos vencer determinada dificuldade que se atravessa em nosso caminho. E quando nós não conseguimos vencer essa dificuldade, nós reclamamos, nós murmuramos, nós abandonamos a igreja, nós desanimamos da nossa fé. Faz-se necessário uma construção emocional para que eu consiga vencer as minhas dificuldades. E é nessa noite, pode ser exatamente isso que está faltando para a sua vida. E o Senhor fala exatamente contigo nessa noite. Meu filho, como está a emoção? Como que você está encarando esse determinado problema? Você confia em mim? Você crê que eu sou o Deus dos exércitos? Você crê que eu posso resolver esse problema para você? Não estou falando de problemas simples não, tá, irmãos? Eu estou falando de problemas pedreiras mesmo. Pessoas que muitas das vezes estão aí desempregadas há 1, 2 anos e que olham para a sua vida durante esses 2 anos e falam assim, poxa, Cristiano, a minha vida parece que não andou. Parece que a minha vida continua e eu não consegui evoluir. Parece que eu estou estacionado no tempo. Cristiano, meus estudos não vão para frente. Não consigo progredir nos meus estudos. Não consigo progredir nas minhas metas. E cada vez que o problema vai caminhando na sua frente, isso vai te desestabilizando. Parece que o problema vai atingindo a sua carga emocional e você vai desanimando da meta que você tem. Antigamente você tinha uma meta de um projeto super ousado. No ano de 2020, eu vou fazer tal coisa, vou comprar tal coisa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou entrar numa faculdade, vou começar num emprego novo. E entrou 2020, começou 2020, entrou a pandemia, voltamos para casa, ficamos isolados em casa. E os projetos que você tinha, que eram mega ousados, hoje em dia você já está diminuindo as metas. Você está falando, se eu conseguir alcançar aquilo, já vai ser bom. Não é o que eu queria, mas já vai ser algo razoável. O Senhor quer o melhor para a sua vida, meu irmão. Mas para que o Senhor te dê o melhor, é necessário que você seja na presença do Senhor, assim como fez essa mulher aqui, Raabe. É necessário que você seja e que nesse determinado momento você faça uma aliança com o Senhor. Porque não importa quanto tempo passe, meu irmão. O tempo pode passar 10, 100 anos. Mas o Senhor não esquece daqueles que é o do Senhor. O Senhor não se esqueceu de você, meu irmão. O Senhor, Ele está às portas aí para vir te buscar, meus irmãos. O Senhor não esqueceu das dificuldades que você tem passado. Mas essas dificuldades, elas são pertinentes a nós e o Senhor.
O Senhor quer saber quais são as suas dificuldades, mas nessa noite Ele quer também que você tenha carga emocional para conseguir resolver os problemas. Ele não quer que você fique rearranjando metas a todo momento. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou tentar uma coisa mais básica. Eu não vou tentar aquilo ali, não. Vou tentar mais isso aqui. Porque eu creio que essa situação mais básica não é exatamente aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Porque se o Senhor direcionou você que você vai conquistar, é porque você vai conquistar. Não importa quanto tempo passe. Então isso é uma fortificação para o problema que vem diante de ti e para o tempo que você vai ter para resolver esse problema. Nem todo problema é resolvido da noite para o dia, meu irmão. Exige paciência, exige um emocional forte. E por que os homens de Jericó não conseguiram vencer os homens de Israel? Vamos dizer que Deus não tivesse no povo de Israel, fosse uma batalha igual para ambos. Para os homens de Jericó e para os homens de Israel. Por que os homens de Jericó não conseguiriam, mesmo assim, vencer os homens de Israel? Porque o emocional daqueles homens ali estava abalado. Antes mesmo do problema chegar, eles já estavam apavorados, eles já estavam atônitos. Eles sabiam que a derrota ia ser certa. E é muitas das vezes como nós nos sentimos. Nós achamos que a derrota nas nossas vidas ela vai ser certa. Cristiano, eu não vou com esse caminho, porque esse caminho, a derrota vai ser certa para mim. Como é que você sabe? Você nem viveu ainda. Você nem entregou essa meta na mão do Senhor ainda. E você já está falando que você vai sair derrotado em meio a essa batalha. É isso que eu estou querendo te dizer, meu irmão. Encorajar você a entregar a sua vida totalmente ao Senhor nessa noite. É época de pandemia? É época que eu não vou colocar os meus planos para frente? Beleza, mas foi porque Deus achou melhor que não fosse esse determinado momento. Deus já está preparando coisas ainda maiores. 2021 ou o próximo semestre pode ser um próximo semestre completamente diferente para a sua vida. Não abandone as metas que você já tinha feito anteriormente. Continue nas mesmas metas. Porque se Deus for por você e se for da vontade de Deus que você alcance, você vai alcançar. Amém? Glórias sejam dadas a Deus. Então, é exatamente isso que aconteceu no verso 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. O coração do povo desmaiou. E ninguém mais há ânimo algum. Não há mais ânimo na população de Jericó. Antes mesmo da população de Israel invadir, já não tinha mais ânimo nenhum na população de Jericó. Porque eles já encaravam aquele problema ali como completamente difícil de vencer. É claro que era impossível vencer, porque o Deus de Israel estava do outro lado. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, é que é totalmente o contrário. O problema acaba assustando a gente. O problema acaba alterando o nosso emocional. O problema acaba nos desanimando. E não é para ser assim, meu irmão. É exatamente o contrário. O povo de Deus que tem que desanimar o problema. O povo de Deus que tem que abater o emocional do problema. É isso que eu estou dizendo para você. É o processo inverso, e não muitas das vezes o processo que nós temos para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. No verso 12 e no verso 13, já quase finalizando aqui a nossa pregação, no verso 12 e no verso 13, diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, eu fiz uma benevolência para o Senhor. Eu guardei esses homens de Deus aqui. Que vós também fareis a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Ou seja, Raabe estava fazendo uma aliança com o Deus dos exércitos nessa noite. Meus irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que assola a sua vida nessa noite. Eu não sei se é um problema, não sei se é desânimo, não sei se pode ser uma dificuldade, não sei. Mas o que eu quero que eu te convido a fazer nessa noite é você fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Talvez você já diga para mim aí, alguns irmãos já falem para mim, Cristiano, eu já tenho uma aliança com o Senhor. Amém, glórias a Deus. Mas talvez existam pessoas aí nessa noite, do outro lado da tela, que ainda não tenham conhecido o Senhor verdadeiramente. Ainda não saibam, ainda não tenham tido um encontro com o Senhor. Eu não conheço todas as pessoas que estão aí do outro lado da tela,
Mas podem ser pessoas que estejam passando por uma dificuldade há muito tempo. Há um longo período de tempo. E que estão assustadas, estão emocionalmente abaladas. Mas nessa noite eu venho a te interceder nessa noite por uma aliança, por uma busca do Deus eterno. Porque o Senhor nessa noite Ele quer fazer uma aliança contigo. Eu não sei se vocês conhecem o final dessa história, mas no exato momento em que os homens de Deus deram 7 voltas ali ao redor da cidade de Jericó, que as trombetas foram soadas, as músicas foram tocadas. A partir desse exato momento, Josué deu um brado de guerra e os muros da cidade foram rachados e desabaram, como se fossem papel, porque Deus era poderoso para isso. Os homens de Deus invadiram a cidade. E quando eles invadiram a cidade, nesse exato momento aqui, quando aqueles homens espias foram embora, eles combinaram algo com Raabe. Eles falaram assim: mulher, deixa uma corda de escarlate vermelho na janela, porque esse vai ser o sinal para que a sua família seja resgatada no momento da invasão. E mais, Raabe, no momento da invasão, nós nos responsabilizaremos por toda a sua família que está aqui no interior dessa casa. Nós nos responsabilizaremos pelas pessoas que estão aqui dentro e não para as pessoas que estão lá fora. O que você quer dizer com isso, meus irmãos? Raabe conquistou a família dela toda para o evangelho do Deus eterno. Raabe fez uma aliança. E se vocês lerem posteriormente lá em Josué 6, vocês vão ver que toda a cidade de Jericó, bem como todas as pessoas, foram mortas pelos homens de Deus. E só restaram a família de Raabe. A família de Raabe foi salva. Olha o que a aliança de Deus pode fazer pela sua vida. Olha o que o sangue de Jesus pode fazer pela sua vida nessa noite. Ele pode te livrar de um fim praticamente certo. Você pode entrar num problema e falar assim: Cristiano, agora é o meu fim, não tem mais para onde eu ir. Mas era exatamente o que Raabe vivia naquele determinado momento. Era uma mulher que já via o fim. Por quê? Porque ela sabia que os homens de Deus iam invadir a cidade e que aqueles homens de Deus iriam conquistar a terra de qualquer jeito. E aquela aliança que Raabe fez com os homens de Deus foi a aliança que fez com que ela conseguisse vencer. Foi a aliança que conseguiu com que ela fosse salva. E muitos não sabem, meus irmãos. Muitos não sabem, eu creio que não sabem. Mas Raabe, a meretriz, ela está presente na genealogia de Jesus Cristo em Mateus. Raabe foi uma mulher que, apesar de prostituta, meretriz, que talvez pudesse se relacionar com vários homens, foi uma mulher que fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Foi uma mulher que foi imperfeita, mas foi uma mulher que, acima de tudo, escolheu amar ao Senhor. E o Senhor apagou os pecados daquela mulher. O Senhor, nessa noite, meus irmãos, Ele pode apagar os seus pecados. Independente de que pecado seja, ou independente de que pecado você tenha feito ou está fazendo. O
Porque muitas das vezes você fez o pecado, se arrependeu, mas muitas das vezes você ainda está na prática do pecado. Deus, Ele pode passar uma borracha santa desse pecado nessa noite. Basta somente que você se arrependa da vida que você teria anteriormente. Fez como fez aqui Raabe, uma mulher que tinha uma vida pecaminosa, mas a partir do momento que fez uma aliança com Deus, houve uma transformação na vida dela. Aquela mulher ali, ela passou a ser parte da família de Deus. Ela passou a ser parte do povo de Israel. Ela passou a ser parte da família de Jesus Cristo. Ela foi aquela que gerou Jesus Cristo, a genealogia de Jesus Cristo, e ela foi aquela que gerou o rei Davi. Meus irmãos, o que eu quero dizer nessa noite para vocês é o seguinte, meus irmãos. O Senhor, Ele não se importa da maneira como você está nessa noite. Ele não importa. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. O Senhor, Ele não faz compactuação com o pecado. Mas Ele ama você que é pecador. E se você sentiu nessa noite que o Senhor, Ele te tocou, tem uma mudança de vida nessa noite. Tente mudar a sua vida. Tente mudar o seu panorama de vida. Porque o Senhor tem muito a acrescentar na sua vida. Ele quer fazer uma aliança com você nessa noite. Ele quer fazer uma aliança que jamais vai ser quebrada nessa noite. Porque não é o Senhor que rompe a aliança. Somos nós mesmos. Nós, seres humanos, falhos, pecadores, nós somos responsáveis por romper uma aliança com o Senhor. Não é o Senhor que nos abandona. Não é o Senhor que te abandonou. Não é o Senhor que me abandonou. O Senhor não abandona. Ele simplesmente se afasta e deixa que você siga os seus próprios caminhos. E nessa noite, meus irmãos, eu sei que a palavra pode ter sido plantada aí no seu coração, porque eu creio que a palavra de Deus ela jamais volta vazia. E se atingiu um coração nessa noite, glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Talvez você fale assim para mim, Cristiano, essa palavra não foi para mim. Amém, glórias a Deus. Mas com certeza existe uma pessoa que está assistindo esse vídeo que essa palavra vai servir como uma luva, perfeitamente. Porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então deixo-vos essa palavra de Raabe, a meretriz, uma mulher de fé, uma mulher de fibra, uma mulher de força, que fez uma aliança eterna com o Senhor, e por meio dessa aliança ela conseguiu salvar não somente ela, mas toda a sua família. Seja a casa de Raabe nessa noite, seja a casa de Deus nessa noite. Amém, meus irmãos? Glórias sejam dadas a Deus. Bom, meus irmãos, continuando aqui no nosso culto de busca ao Espírito Santo de Deus, nós daqui a pouco vamos fazer uma oração buscando o Espírito Santo de Deus. Mas antes eu queria fazer com vocês algumas ordens do nosso culto, né? Primeiramente, divulgar os nossos cultos, né? Então, nós estamos hoje tendo o culto da quarta-feira do Espírito Santo de Deus. Os nossos cultos acontecem, agora vai acontecer na sexta-feira pela manhã, às 9 horas. Nós vamos ter o jejum e a oração, tá? Jejum e oração, 9 horas da manhã, sexta-feira. No domingo, nós estamos tendo, claro, o culto de sexta-feira também em versão online, tá? Na página do Facebook da igreja, no YouTube. Glórias a Deus. Nós vamos ter o culto de domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos um culto de oração. Nós temos também o culto aí à noite, às 19 horas, no domingo também aqui versão online. Também vai ter um irmão aqui para estar trazendo essa palavra para vocês, às 19 horas. Semana que vem, na terça-feira, às 15 horas, nós temos o culto da família.
também. Terça-feira, às 15 horas, o culto da família. Nós estaremos juntos aí para estar fazendo esse culto da família. E às quarta-feira que vem, nós estaremos juntos aqui também, às 19 horas, no culto de busca ao Espírito Santo de Deus. Amém? Terça-feira, às 15 horas. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas. Domingo, às 9 às 19 horas. No domingo, nós temos às 8 horas da manhã também a nossa escola bíblica dominical. Tá? Então, 1 hora antes do culto das 9 horas, nós temos aí a nossa escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Glórias sejam dadas aí pelos nossos cultos. Vamos fazer agora aqui, meus irmãos, algumas orações. Primeiramente, eu queria uma oração aqui pelos nossos dizimistas. Amém? Os dizimistas da casa do Senhor, onde eles estejam aqui, eles estão sendo representados aqui pelos dízimos, aqui, amém? Nós vamos estar orando aqui pelos dízimos, então vamos estar levantando um clamor aqui pelos dízimos, depois eu vou orar, nós vamos orar pelo cálice de oração ali, tá bom? Então, vamos estender aqui as suas mãos em direção ao dízimo do Senhor, estenda as suas mãos aí, que a sua mão tem poder, então estenda a sua mão aqui em direção aos dizimistas da casa do Senhor, amém? Pai querido e Pai amado, Senhor, entramos na Tua santa e gloriosa presença nesta noite para interceder, Senhor, pela vida dos dizimistas da casa de oração, da Nova Vida em Cascadura, não somente da Nova Vida em Cascadura, Senhor, mas todos aqueles que se comprometeram a ser dizimistas da Tua casa, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, toma em Tuas santas e poderosas mãos essas pessoas nessa noite. Toma, Senhor, a mente dessas pessoas, o coração dessas pessoas. Pai querido e Pai amado, Senhor, toma, Senhor, nesse período de pandemia, Senhor, o emprego dessas pessoas, porque nós sabemos como está difícil o mercado, como as portas estão sendo fechadas devido a esse período de parada do comércio, das indústrias, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, não permita que os teus servos venham perder o emprego, Senhor. Não permita, Senhor, que o salário do seu servo venha a ser abalado, Senhor. Pai querido e Pai amado, toma, Senhor, os empresários desse país, toma, Senhor, os empregadores desse país, meu Deus, aqueles que geram emprego, Senhor, para o Brasil, Senhor. Que o Senhor venha tomar essas pessoas nas tuas santas e poderosas mãos, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, venha dar a condição certa, venha dar a saída certa para o teu povo, Senhor. Estenda a oração também, Senhor, para aqueles que estão dando aqui a casa do Senhor, Senhor, que deram os 10% do suor do seu rosto, Senhor. E Senhor Jesus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus. O Senhor venha abençoar as finanças do teu povo, venha multiplicar a 10, a 100, a 1000 vezes, Senhor, o financeiro do teu povo, para que o teu povo venha ter condições, Senhor, de emprestar, de dar, de doar para outras pessoas, tomar emprestado, meu Deus. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, abençoa a dispensa dessas pessoas, multiplica 10, a 100, a 1000 vezes ali o que tem ali na dispensa daquelas pessoas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Toma, Senhor, os empresários desse país, como eu já orei, Senhor, mas toma também os governantes, Senhor, desse país, o presidente da República, meu Deus, ó, o prefeito, Senhor, o Espírito Santo de Deus, as autoridades, seja quais autoridades sejam, os policiais militares, civis, federais, Senhor, os bombeiros, enfim, Senhor, toma nas tuas santas mãos essas pessoas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Toma os médicos também, enfermeiros nas tuas santas mãos, que estão na linha de frente nessa luta, Senhor. Dê saúde, dê força a esses homens, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou orar aqui também pelo cálice de oração, meus irmãos. Eu peço que o Senhor e os irmãos continuem com as mãos levantadas aqui em direção aos cálices. Existem pessoas aqui que apresentam alguma doença, pessoas buscando portas de emprego aqui, meus irmãos. E que o Senhor venha operar, com poder e graça aqui no coração dessas pessoas, para que esses desejos dos corações dela possam ser o desejo do Senhor também e possam se realizar. Amém? Amém. Glórias a Deus. A gente recebeu alguns pedidos de oração aqui. Luciana, neta da Jandira Portes, que irá passar por uma cirurgia amanhã, tá? Oração também pela Sônia, que está no CTI, a Célia pela saúde dela, Deus abençoe essas vidas,
e o Mário, que está acometido de Covid-19. Amém? Nós colocamos aqui os pedidos de oração aqui dentro do cesto. Pedido também pela Viviane, em favor de Viviane, tá? A oração foi pedida pelo Alexandre Machado, está internada no Hospital Norte Dó, também acometida do vírus Covid-19. Vamos estar orando por essas pessoas, amém, meus irmãos? E por último aqui, a oração do Iago e da Sandra Nunes. A Sandra Nunes está internada, sobrinho e cunhado da diaconisa Terezinha, amém? Então o Iago aí está também acometido da Covid-19, amém, meus irmãos? Então, vamos estar orando aí por essas pessoas que estão acometidas aí pelo vírus da Covid-19, para que esse vírus aí venha o mais rápido possível sair do nosso país, do nosso Brasil. Amém? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, vem com o teu fogo aqui nessa noite, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, venha abençoar essas pessoas aqui que estão com esse cálice aqui, com os nomes aqui nesse cálice de oração, Pai. Espírito Santo de Deus, toca nessas vidas, guarda essas vidas aqui, Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor, muitas orações aqui de pessoas acometidas pelo Covid-19, Senhor. Esse vírus que vem assolando aí o nosso país, meu Deus. Espírito Santo de Deus, vem com o teu fogo queimando esse vírus nessa noite, Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, toca no Teu povo nessa noite. Vai repreendendo toda ação do inimigo, do maligno sobre a ação do Brasil, Senhor. Pai querido e Pai amado, o Brasil é uma nação Tua. O Brasil, a Tua nação, é uma nação que pertence a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai agindo, Senhor, nessas pessoas, nessas vidas, Senhor. Pai querido e Pai amado, vai abrindo portas de emprego, vai tocando na saúde dessas pessoas, vai tocando, Senhor, ó Espírito Santo, onde dói nessas pessoas, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, agindo, vai de encontro a essas pessoas que estão, Senhor, nos hospitais, aí no Norte Dó, nessa noite, ou nos demais hospitais, Senhor. Venha de encontro a essas pessoas, Senhor. Venha consolar os familiares, venha tocar nessas vidas, meu Deus. Pai querido e Pai amado, que esse vírus venha sair do nosso país em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai querido e Pai amado. Oh, Pai, eu não sou nada, Senhor Deus, mas o Senhor é o único que é capaz de fazer, Senhor, com que a Tua sabedoria seja dada para esses cientistas, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina a vida desses cientistas, meu Deus, para que eles consigam alcançar, Senhor, a vacina, a cura para essa doença, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, ó Deus, coloca, Senhor, Tua mente genuína, Senhor. Coloca, Senhor, em nome do Senhor Deus, a sabedoria que Tu deste a Salomão na vida desses homens, Senhor, para que eles consigam alcançar, Senhor, a cura, Senhor, essa vacina contra essa doença, em nome do Senhor Jesus. O Teu povo clama a Ti, Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas nessa noite, Senhor. Vai repreendendo a ação desse vírus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao Senhor, meu Deus. Amém, Jesus. Glórias sejam dadas ao Deus Altíssimo. Meus irmãos, para que nós venhamos a estar encerrando essa oração, vamos fazer uma oração pelas pessoas que necessitam, como nós falamos, mas pelos intercessores da Nova Vida de Cascadura. Que existem homens e mulheres que estão aí dia e noite intercedendo para essa casa de oração, para que ela mantenha suas portas abertas, para que essas portas venham ser sempre abertas e que nada venha faltar a essa casa de oração. Amém? Então vamos orar por esses homens e mulheres que estão aí intercedendo por essas pessoas aí. Glórias a Deus. Amém. Pai querido e Pai amado, Senhor, Espírito Santo de Deus, nesta noite eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando do Teu nome, divulgando a Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor Deus, eu peço a Ti e clamo a Ti por esses intercessores, Senhor, que estão dia e noite intercedendo pela Nova Vida de Cascadura, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, a vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha abrir os caminhos, abrir os lagares, abrir as fronteiras, meu Deus. Que o Santo Espírito de Deus, Senhor, venha tocar essas vidas
E que o Senhor dos Exércitos, Senhor, venha dar forças, venha dar alegria a essas pessoas, meu Deus. Ó Santo Espírito de Deus, Senhor, toca, Senhor, essas pessoas que estão de joelhos dobrados nessa manhã, na noite, na tarde de hoje, Senhor, na tua presença, Senhor. O Senhor Deus venha responder essas pessoas. Que o Senhor Deus venha tocar nessas pessoas nessa noite. Que, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor, enviar, Senhor, tudo aquilo que a Igreja de Nova Vida de Cascadura necessita, Senhor, para que ela consiga manter o seu funcionamento normal, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, Senhor, venha, Senhor, colocar somente aquilo que nós necessitamos, Senhor, às nossas frentes. Nós não queremos aquilo que nós precisamos, Deus. Nós queremos aquilo que nós necessitamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. O Senhor prepara os caminhos, prepara os lagares, Senhor, para a tua casa de oração, Senhor. Planifica os caminhos. Faz com que, Senhor, a tua casa venha andar cada vez mais em santidade, buscando a ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. O Senhor Deus é o Deus dos exércitos, Senhor. O Senhor Deus é o Deus de maravilhas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. É que eu te peço nesta noite e clamo a ti, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, esse período de pandemia vai passar, né? E aqueles que estão nos vendo pela primeira vez por meio desse vídeo, se os irmãos quiserem nos fazer uma visita nos nossos cultos presenciais, que no momento nós não estamos tendo, mas em breve, futuramente, quando nós formos ter esses cultos novamente, nós vamos estar divulgando para os irmãos se eles quiserem fazer uma visita a nós. Amém? Nós ficamos aqui na Avenida Dom Helder Câmara, número 9.970, 9970. Nós ficamos aqui próximo à Praça de Cascadura, tá? Em frente ao restaurante Graça da Vila. Então, é uma igreja de fundinho, que tem alguns espelhos na porta. Então, se os irmãos quiserem estar nos fazendo uma visita, serão bem-vindos e serão abençoados aqui, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria de fazer uma oração final, para que nós venhamos a voltar aos nossos afazeres, às nossas atividades normais. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite, entramos na tua santa e gloriosa presença novamente, Senhor, para, Senhor Deus, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o teu santo nome. É muito bom estar aqui próximo de ti, Senhor. É muito bom poder estar aqui, Senhor, próximo dos nossos irmãos. Eu venho a ti nesse momento para interceder por cada um dos nossos irmãos que estão em casa agora, sozinhos ou acompanhados, com a esposa, com os filhos, com os parentes, com os amigos, assim, eu não sei dizer bem, mas o Senhor está no meio de vocês, o Senhor está no meio de nós. Nesse meio de pandemia, muitas das vezes nós podemos nos sentir desanimados, desamparados, mas o Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele não vai permitir que nós venhamos a perecer antes de alcançarmos tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, meus irmãos, entramos na tua santa presença para entregar nas tuas santas mãos os nossos corações, entregarmos os corações nas mãos do Senhor Deus, para que Ele venha fazer o melhor por nós. Em nome do Senhor Jesus, toma a vida dos pastores nas tuas santas mãos, toma a vida das pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, que estão escutando essa palavra. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Ó Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, nosso coração em meio a essa quarentena, que muitas das vezes nós ficamos ainda sozinhos em casa, nós não sabemos muitas das vezes claro, não podemos sair, mas muitas das vezes esse momento de confinamento tem trago alguns problemas para nós, muitas das vezes chateações, às vezes ansiedades, enfim. Eu não sei o que pode estar trazendo também esse confinamento para o teu povo, mas eu peço nesse momento que o Senhor venha afastar tudo isso de nós, para que consigamos estar presentes na tua presença, sempre na tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu agradeço aos irmãos por estarem acompanhando essa live nessa noite. Eu oro pela vida dos irmãos, entrego a vida dos irmãos na mão do Senhor Jesus Cristo.
E que o Senhor Jesus Cristo venha dar a paz para os irmãos hoje e todos os dias aí desse mês de junho aí, que nós não venhamos a nos entristecer, mas que o Senhor Jesus Cristo venha estar à frente das nossas batalhas. Amém? Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Glórias a Deus.